Olá, este é o Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo. Eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil, e neste episódio, nosso parceiro de bancada é o engenheiro civil e sanitarista Paulo Sinelli. Bem-vindo, Paulo, ao Painelcast. Obrigado, é um prazer fazer parte. E a nossa convidada é a engenheira civil Mirela Lanzuolo de Paula. Boa noite, eu estou bem feliz hoje de estar participando aqui para falar de um sistema que eu sou fã. Recentemente estou participando de construções do steel frame. E pessoal, a gente tem até uma piada interna aqui, o Bruno me zoa muito, aqui no Painelcast, né, que eu adoro fazer curso. Adoro fazer curso, mas alguém que me ganha, eu acho que é a Mirela. Ó, eu vou falar aqui o currículo dela. Ela tem MBA em Administração e Organizações, fez curso de extensão em Gestão Automotiva na Itália, Gestão Empresarial e mestrado em Organização de Saúde. E ela veio aqui para falar sobre steel frame, que aqui no Brasil é uma inovação, mas é uma técnica de construção que é usada aqui desde do século XIX. É isso mesmo? Sim. Então, bem-vinda. Muito obrigada, boa noite. O steel frame começou nos Estados Unidos, em Chicago. Ele teve uma aparição numa feira. Pós Segunda Guerra, o Japão começou a utilizar o steel frame e os Estados Unidos começou a trocar em 1950 o material da madeira, que era muito utilizado, né? O wood frame ainda continua sendo bem utilizado nos Estados Unidos, mas a iniciação mesmo foi em 1950. E nós aqui no Brasil estamos utilizando ele já há algum tempo. Temos agora a norma que foi lançada o ano passado pela BNT. Tá? Nós temos 3 normas para essas estruturas e perfis metálicos. E já temos em 2020 todo o material sendo produzido no Brasil para a gente fazer uma bela de uma construção e com muito mais qualidade que a gente precisa que o nosso sistema convencional. Mirela, para quem não conhece, né, o que é o steel frame? Então, a palavra em inglês, né, um sistema em inglês. Steel, aço. Frame é a placa. Tá? O perfil que eu tenho até para mostrar, mas infelizmente tem muitos que não podem observar, é uma estrutura aqui metálica de aço, vazada. Isso aqui é aço ou chapa galvanizada? Isso aqui é uma chapa de aço. De aço? Tá? Você tem ela vazada. Aqui em cima da mesa, para quem não está olhando. Para quem nos ouve, a Mirela trouxe hoje aqui um perfil, como que eu posso dizer? É um protótipo, né? Um modelo de parede, um pedaço do modelo de uma parede. Isso, e então quem nos ouve não vai conseguir ver, mas a Mirela vai descrever como que é aqui pra gente. Sim, então você primeiro tem o perfil da parede. Imagine a nossa construção convencional. A gente tem o pilar e a viga. Para quem não é engenheiro, o pilar é a estrutura na parte vertical da parede e a viga na parte horizontal. E você enche de tijolo. Né? O tijolo só tem a função de vedação, de preenchimento. Não tem numa estrutura convencional, de estrutural. Então, aqui eu teria uma estrutura de aço, só que a cada 40 centímetros eu tenho aço. Aí eu ponho dentro dessa estrutura uma lã de PET, que hoje é o modelo que nós estamos usando nas nossas construções mais viável. Economicamente, com a parte de acústica e também na parte térmica, tá? Eu posso colocar depois, em cima desse perfil, uma placa de USB, que é como se fosse um compensado de madeira, para dar melhor acústica. Depois eu coloco uma película, que é uma membrana hidrófuga, tá? Hidrófuga, desculpe. Ela vai proteger um pouquinho mais, e eu venho com a placa cimentícia. Depois da placa eu tenho uma tela, depois eu tenho um gesso, mais uma tela e o base coat. O base coat é um termo em inglês, o base coat é um revestimento. Então essas camadas são de
parede interna. Essas camadas vão te dar uma proteção acústica e uma proteção térmica, além do que a alvenaria convencional daria. Caso eu não queira colocar essa placa de madeira, que eu te falei que parece um compensado, eu posso retirar. Vai ter uma proteção acústica, uma proteção térmica adequada? Sim. Ela baixa o custo, tá? Mas quanto mais eu colocar camadas de revestimentos, melhor seria. Do outro lado, eu vou virar aqui um pouquinho, Bruno, por favor. Eu tenho o revestimento da parede externa. O que eu tenho? O perfil com a manta de PET aqui, né? Aí eu tenho aquele compensado de madeira e depois eu tenho a placa cimentícia. Eu posso ou não colocar o compensado de madeira? Posso. Retirar ou posso colocar. Quanto mais camadas, melhor a acústica e melhor o isolamento térmico, tá? Eu posso pintar em cima dessa placa cimentícia? Posso. Olha a planicidade dessa placa, tá? E aqui é a parte interna, né? Sim. Esse é o modelo nessa parte interna, essas camadas, elas têm que ser colocadas uma a uma, essas telas, e depois ela já vem pronta. Essa é uma sugestão de um sistema construtivo, tá? Então, normalmente se coloca a placa cimentícia e alguma outra proteção. Tá pronta a estrutura, com a lã, né? Com essa lã aqui de PET. Esse é um sistema que a empresa que eu estou trabalhando desenvolveu. Tem um custo-benefício. A camada interna, eu falei de várias camadas. Quanto mais eu colocar, melhor isolamento. Isso também no sistema construtivo nosso a gente faz, né? Na alvenaria convencional. Mirela, aproveitando aqui, com uma construção dessa, a gente consegue diminuir a quantidade de tempo de obra? Sim, infelizmente eu trouxe um filme de uma obra comercial que é um escritório de uma indústria. A gente fez em 47 dias. A fundação, como é uma estrutura leve, é em radier. Né? Nós, engenheiros civis, sabemos o que é. O que é um radier? É uma camada de concreto, né, que você põe em toda a base, o perímetro da tua construção. E você não põe estacas, ou não põe sapatas, não põe aquela fundação tradicional, superficial que a gente utiliza. Sempre é o radier. E também quando se fazem em 2 pavimentos, a gente utiliza. Então, já com o radier, com todo esse perfil metálico que você produz na fábrica, com o teu projeto arquitetônico, você manda para a engenharia da fábrica, da estrutura metálica, ele faz todos os perfis com a industrialização, com a normatização, com a qualidade, né, dos processos de automação do maquinário, sai perfeito. Aí você chega e monta. A única coisa que você tem que ter um montador especialista naquele tipo de estrutura. Eu fiz um curso esses tempos de montagem de estrutura do steel frame. E ele vem todo um projeto da fábrica com todas as peças e as áreas que você tem que montar. Então, é uma coisa muito diferente do nosso sistema construtivo artesanal, que também não vou menosprezar, porque o nosso Brasil tem muitas construções boas, né? E que vão continuar. Mas, de acordo com o tipo de construção e custo, o steel frame tem um benefício no custo e na velocidade e qualidade da parte acústica e térmica. Ô, Mirela, é lógico que você falou que é mais rápido, né? Mas e contando esse tempo na indústria, né? Não só contando o tempo aí no local da obra, né? Quanto tempo a mais que poderia se contabilizar? Então, eu vou dar um exemplo. Uma casa, agora nós temos 4 projetos que nós vamos desenvolver aqui em Ribeirão, de casas residenciais de 2 pavimentos, tá? Em outras cidades que nós executamos, uma média, mais ou menos, levou no máximo, acho que 30 dias depois o projeto estrutural pronto para eles fabricarem. Tem uma demanda grande, tem várias indústrias que têm já um perfil para construção e projetar estruturas de residências em steel frame, tá? Então, para quem está escutando pela primeira vez, acha que isso é uma coisa inovadora. Não,
Já tem indústrias que já fazem, porque na área industrial nossa, de vários setores, né? Eu trabalhei em outras áreas, não só residencial, já se fazem muitas estruturas em aço, né? Essa seria um modelo de residencial, mas já existem empresas que têm uma bagagem e referência de qualidade e agilidade. E de qualidade em questões de normas, né? Para atender as normas agora que foram feitas, que são 3 do steel frame. Tá. E qual o tamanho de uma placa dessa que chega na obra? Depende, tem vários tamanhos e tem vários fornecedores. Depende se você quer uma placa maior para um vão, para aproveitamento, a placa maior tem um custo maior. A placa um pouco menor tem um custo menor. Tá? Tem medidas variáveis. Tá. E é interessante a gente observar que, estava pesquisando aqui, esse sistema é usado há mais de 100 anos na América do Norte, né? Então, o Brasil ainda desconhece um pouco, mas não é um sistema tão novo. E tanto que lá começou em 1840, na Califórnia, era considerada a casa de ferro, porque a estrutura é toda de aço galvanizado, né? Então, a impressão que a gente tem é a casa de ferro. E o interessante também que eu, nas pesquisas, observei que o método construtivo de steel frame, ele foi baseado nos vagões ferroviários e indústrias metalúrgicas. Isso. Deu um leve branco aqui. Então, é um sistema confiável, um sistema duradouro, né? Quanto tempo que nós temos a durabilidade desse sistema? Então, eu tenho aqui umas informações até da nossa empresa, que a gente fez um trabalho de mostrar os requisitos, né, do sistema e as qualificações comparado com o sistema convencional. Ele dura 300 anos, tá? A vida útil. Nós temos aqui registros desse tipo de análise, isso em laboratórios também, e de estruturas já construídas, tá? E você utiliza na casa toda? Sim. Inclusive área molhada? Sim. Então, vou dar um exemplo. Nós fizemos agora, nesse curso de montagem, uma mini casa, tá? Nós tivemos que fazer paredes, as escadas e as lajes. Então, imagine uma laje para um banheiro. Como é que nós fazemos? Fazemos a estrutura metálica de estrutura, colocamos esse compensado, esse USB aqui, que dá uma melhoria na parte de isolamento térmico e acústico, tá? E colocamos um contrapiso em cima dessa placa para assentamento, vamos falar, de um piso, né? De uma área de um banheiro ou de uma cozinha. Tá? Então, é parecido com o sistema convencional, mas a qualidade da acústica e até da questão da impermeabilização é bem melhor. E quando você precisar fazer manutenção, principalmente com relação às instalações prediais, tanto hidráulica quanto elétrica? Então, nós aqui estamos estudando e já há algum tempo utilizando o sistema BIM. Né? Então, nós executamos o projeto arquitetônico em BIM, aí logo vem o hidráulica, a elétrica e o estrutural também. O que é o BIM? O BIM você tem é um sistema que você vai ver todos os processos, a hidráulica e a elétrica interagindo, né, em 3D. Tá? Isso para mim não é uma novidade, porque em 2007 eu fazia auditoria na Progen, que é uma grande empresa de projetos, né, de sistemas industriais. Eles usavam o SolidWorks. Então, na área da indústria já se via a elétrica e hidráulica. Né? Essa ferramenta é uma ferramenta mais moderna. Então, os nossos projetos são projetados dessa forma. Mas você pode também fazer no sistema convencional. A elétrica e a hidráulica, você vê passando. Então, você faz a estrutura e depois você passa a hidráulica e elétrica. Caso você precise fazer uma revisão num quarto, numa sala, colocar mais tomadas, retirar, você recorta o pedacinho da placa, você mexe na tua hidráulica, com o projeto você tem um mapeamento de onde tem, né, as prumadas hidráulica e elétrica, e depois você coloca essa placa, faz o revestimento e fica lisinho, não aparece nada. Não precisa quebrar toda a parede. Sim, é bem mais fácil. É bem mais fácil. E como que funciona a questão de modificações? A pessoa, por exemplo, ela fez uma casa de 2 quartos, agora quer modificar para ser uma casa de 3 quartos. Como que funciona isso? Sim, ela pode fazer
a mudança, né? Ela pode deslocar a parede. Ela não é igual o drywall. O drywall é uma parede não estrutural. O steel frame é uma parede estrutural, mas ela tem a condição de deslocar essa parede, sim. É diferente do bloco estrutural, né? Eu já fiz projetos de bloco estrutural. Você fez uma vez com o bloco estrutural, você já não poderia. O steel você tem condições. Tem essas condições. E uma coisa que também me perguntaram uma vez foi a questão da obra, da mão de obra. O pessoal acredita que hoje não temos tanta mão de obra qualificada, né, para desenvolver um projeto como esse. Não só desenvolver, mas também na obra em si, né? Essa é uma questão, até o nicho de mercado. Eu fiz questão de fazer um curso de montagem, que existiam montadores. Muitas pessoas vinham da área do drywall, né, da parte de montagem de gesso, né? Os que estavam lá, outros eram donos de empresa, outros eram executores da própria casa. Então, isso é um nicho de mercado, é um curso que existe já nas empresas de estrutura metálica e outras escolas, né? Esse curso era até em parceria com o Senai. O funcionário, a equipe tem que estar com esse conhecimento da montagem. Mas não é difícil, né? Você recebe o projeto como se fosse um Lego, com todas as peças numerado, e vem nos perfis aonde é aquela peça, você tem no projeto. Eu tenho um caderno, eu até iria trazer, mas daí fazer propaganda porque tem o logo da empresa. Mas o projeto, que é um book, né? Todas as partes da casa, ele vem com as peças e tem up, down, right, left, porque o perfil ele é vazado. Então, vou imaginar que você tem uma parede, o perfil vazado, você coloca aquele perfil para o lado da direita ou para o lado da esquerda, para cima ou para baixo, né? Em inglês, up, para cima, para baixo, down, direita, right, esquerda, left. Ele tem ainda, ele utiliza os termos em inglês, mas é fácil. E assim, é uma qualificação pro profissional tremenda. Eu, particularmente, eu estava lá como aluna e eu tive um aprendizado assim tremendo, sabe? A gente não teve isso ainda, acho que nas universidades, a disciplina do steel frame, o sistema construtivo. É uma inovação. E agora uma pergunta, curiosidade. O pedreiro, a pessoa que vai executar a montagem, em média, recebe a mesma coisa, mais ou menos, do que um pedreiro convencional? Então, eu vou te falar, a velocidade, essa fábrica que precisava desse escritório, se eu não me engano, são 8 ou 9 salas. Acho que dá uns 200 metros quadrados. Em 47 dias, nós montamos com fechamento, com acabamento, com pintura, com tudo. Eu até teria um filme para mostrar. Com 20 dias eu já tinha a montagem. Antes dos 20 dias eu já estava com o radier pronto, tá? Esse 47 dias sem contar o radier. Então, primeiro o radier, depois eu tive a montagem da estrutura elétrica, hidráulica, fechamento, pintura. Depois os acabamentos, 47 dias. É uma mão de obra mais especializada. Ela ganha um pouco mais? Ganha. Tá? Mas é uma mão de obra que está acostumada a ler um projeto, uma mão de obra que não tem desperdício, que tem pressa, né? Que sabe que é um sistema, ele é parafusado, ele tem que usar equipamentos técnicos, que a gente tem que fazer treinamento também. Existem vários tipos de parafuso para cada estrutura, para a escada é um tipo, para a parede é outro. Muito bom. E em termos de custo, em comparação aí com o convencional? Essa é uma perguntinha. A pergunta que não quer calar. Então eu vou fazer assim, até as consultoras que estão, né, mexendo com isso têm essa orientação. Quando você vai comprar um Porsche, você sabe o valor? Não. A gente não sabe. Depende do projeto. Mas eu vou ser bem assim, honesta e vou falar. Casas de 2 pavimentos, pé direito duplo. Tá? No pé direito duplo eu tenho que alugar equipamento para fazer todo o acabamento, para colocar às vezes vitrais, para colocar estruturas metálicas, né? Porque do pé direito duplo você já pega do médio ao alto acabamento. O metro quadrado, até desenvolvido por uma empresa que a gente está trabalhando, com bancadas de granito, até ilhas, às vezes na área de cozinha,
bancadas em banheiros, está dando o valor, eu vou te dizer, na faixa do sistema construtivo da nosso convencional, tá? De alto padrão, com porcelanato, com tudo tendo um preço menor. Nós não temos o custo da energia que a construção civil tem no sistema de alvenaria convencional de bloco cerâmico. Nós não temos o custo do reaproveitamento da água. Então, quando você computa o metro quadrado, que é o nosso jargão, que vem até do sistema, às vezes, no Sinuscom, dos órgãos nossos, que são nossos regularizadores de medidas e valores, eles não computam o valor da água, o valor da energia. Esse custo nosso já está computado a economia que você faz no tempo, na energia e na água. E isso vem para a sustentabilidade, né? Sim. Eu acho que você está pensando num empreendimento onde tem um negócio, onde você ganha, com certeza só o que você economiza em tempo e já põe o negócio para rodar, você já tem um ganho, uma economia muito grande. Sim. E com essa tecnologia, conseguimos fazer quantos pavimentos? Essa era a minha pergunta. Então, nós conseguimos fazer prédios, tá? Eu estive agora recentemente nos Estados Unidos, um dos motivos para conhecer o sistema construtivo do steel frame, lá. Eu vi uma universidade em Doral, perto de Miami, um prédio escola de medicina, muito bem construído. A estrutura eles fazem de blocos, inclusive pelos abalos sísmicos que tem naquela região da Flórida, né? Eles fazem de blocos estrutural e internamente eles fazem de steel frame. Tá? Então, onde tem mais construções, que são nos Estados Unidos, aqui perto, que nós podemos verificar, eles fazem a estrutura base em bloco e internamente de estrutura metálica. Isso é norma deles lá. Nós já não. Nós podemos fazer de steel frame desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto pavimento. Tá? Até 4 pavimentos, então? Mas nós temos até, que eu quero oferecer aqui para as construtoras de Ribeirão, as fachadas em steel frame. E tem uma redução tremenda do número de dias de obras, de economia de mão de obra, economia da madeira, economia da água, economia da energia, economia dos resíduos. Então, existem, em São Paulo nós temos obras, tá, que nós fizemos com fachadas em steel frame. E fica muito bonito. Depende do projeto arquitetônico, né, a decoração. Então, é uma inovação para se pensar na questão de custo. Eu vou te dar um parâmetro, tá? Você pode fazer uma casa, não estou dizendo que a gente vai, mas a gente pode ter que ver o acabamento, as esquadrias, né? Tudo depende, a área externa, cobertura, o que eu vou fazer. Entre R$3.000 a R$4.400 você faz 1 metro quadrado de uma construção em steel frame, residencial, tá? Interessante. Nossa, até esqueci do break aqui, tô tão focada no assunto. Deixa eu ver aqui. Enquanto ela procura, Mirella, eu tenho uma pergunta. Eu não sei que dia certinho nós vamos ao ar, mas acabou de acontecer agora, essa semana passada. Nós estamos, que dia de agosto? Dia 15 hoje. Então, 15. Vai semana passada, começo, na primeira semana de agosto, a gente teve um fogo, um incêndio lá em Maui, no Havaí. Muitas casas foram queimadas, muitos prédios. Qual é o risco de incêndio para essa estrutura? O steel frame, ele propaga, ele tem a propagação de fogo, mas é bem mais lenta que a alvenaria convencional. Tá? Isso nós temos até estudos que o IPT fez para nós, até não trouxe algum laudo, não sei se está aqui, sobre essa questão do tempo da propagação do fogo. Ele propaga o fogo, mas a lentidão é muito maior. Então, é uma estrutura do que o convencional. Nós temos um filme desenvolvido mostrando a alvenaria convencional pegando, né, um protótipo de uma casa com a alvenaria convencional e com o steel frame. É bem maior o tempo para alarmar e a intensidade das chamas. É bem interessante. Muito. E esse tipo de sistema, no caso de uma residência popular, aí já não seria o foco. Não, seria. Até nós temos um cliente que tem uma demanda
de várias casas. Quanto maior a quantidade que você faz um sistema construtivo, barateia, né? Quanto maior, mais barato fica. Então, sim, o sistema construtivo em steel frame para casas populares, em grande quantidade, sai mais barato do que a alvenaria convencional. Em tempo, em custo de materiais, energia, água E já tem algum caso no Brasil? De steel frame eu não conheço. Eu conheço o governo nosso agora de São Paulo, que fez com wood frame, né? O Tarcísio está fazendo no litoral de São Paulo e é uma das empresas que que fornece, que é da minha região, né? Que eu sou fã. Mas que eu até pensei em até trazer um modelinho para fazer um comparativo, mas aí se alongar. É um Antes sistema da mais gente simples. continuar, eu vou rodar um recadinho do engenheiro Luiz Humberto Meneguzzi, diretor da IARP. Pode soltar. Olá, meu nome é Luiz Humberto Meneguzzi, sou o diretor de administrativo aqui da Associação de Engenharia. Queria te convidar para os eventos que nós vamos ter no segundo semestre, especialmente a Semana Técnica de Engenharia a partir do dia 20, onde nós vamos ter algo inédito aqui nessa associação, com a participação de inúmeras empresas de ponta que estão ligadas à engenharia mecânica, principalmente a questão de geração de vapor, transmissão de energia, novas energias alternativas. Vai ser um evento fantástico, fabuloso, com as empresas já confirmando presenças, e nós queríamos convidar você para estar presente, que afinal é a nossa razão de ser aqui da associação. E gostaria também de informar que na associação nós temos excelentes convênios em benefício dos associados. O melhor deles, sem sombra de dúvida, é o convênio que nós temos com a Unimed. Mas nós temos outros convênios também bastante interessantes. Então convido a entrar no nosso site, procurar pelos nossos convênios e verificar aquilo que possa melhor lhe atender. Voltamos, pode perguntar, Paulo Cinelli. Então, só voltando ao assunto anterior, com relação à aplicação dessa tecnologia junto aí às moradias populares. Eu acho que no Brasil, pela demora, principalmente das, vamos colocar assim, as Coabs, né, os programas populacionais em todos os estados, esses são sistemas diferenciados que têm a atender a nossa urgência em moradias populares e que estão aí para serem elaborados projetos de qualquer tipo de casa, de 2, 3 dormitórios, né, com uma qualidade até muito melhor do que outros sistemas que estão sendo usados, tá? E como você disse, tendo uma acústica e térmica bem satisfatória. De outra qualidade. Aqui na nossa região é um calor intenso, né? Nós temos uma temperatura que se mantém internamente, porque muita gente olha, nossa, às vezes será que esquenta? Né? A alvenaria, que é o tijolo, eu vou falar assim, o nosso sistema é água e barro. O que é o bloco cerâmico, né? Antigo tijolo. Sim. Tecnicamente, hoje, normatizado é bloco cerâmico. É água e barro. Né? Aqui eu tenho uma estrutura com camadas para eu ter mais qualidade na parte térmica e acústica. O tijolo, o que ele tem? Né? O bloco cerâmico. E assim, eu tenho a cada 40 centímetros, pelo menos os projetos que a gente faz, uma estrutura metálica. Eu tenho vãos, às vezes, de 4 ou 5 metros de vedação de bloco cerâmico. O que ali me garante? Ainda mais numa região dessa de calor, né? No norte do país também. Deixa eu te perguntar, Virela, a malha PET, ela é um material novo. Antes usava uma lã de vidro, o que usava? Pode-se usar lã de vidro também. Tem muitas empresas que utilizam. Esse modelo que eu dei para vocês não é a regra. É a regra. Tá? Esse foi um modelo desenvolvido por uma empresa que nós estamos fazendo residências. E é de PET mesmo? É reciclagem de garrafa, não? E isso vem também para ajudar a sustentabilidade. Exato. E em São Paulo nós temos muitas empresas que fabricam. Tá? A lã? Sim. Que legal.
E o custo? Desculpa, Paulinho, pode ir lá. Então, quem? Pode falar. O custo depende de cada empresa, né? Mas é um custo muito mais em conta que a lã Que é de vidro. de vidro. Legal. Tá? Eu já fiz obras no centro de São Paulo, comercial, da área de saúde, que eu tive que utilizar uma estrutura, não é nem uma parede, né? É um sistema construtivo, porque você tem acústica e você tem a parte térmica também, né? Porque eu tinha 3 sacadas, 3 janelões, né? Nessa área. Então, foi desenvolvido um sistema de drywall com a lã também. Não era PET, mas eu precisava outro tipo. E, assim, eu tenho outras salas do lado, são áreas comerciais. Então, são sistemas que estão vindo para a nossa inovação e que nós temos que estar utilizando, né? Para ter uma qualidade melhor. Né? E todo esse material que vocês utilizam, nós temos no Brasil. É tudo nacional. Sim, eu até fiz um comentário no início que a partir de 2020 todos os materiais para a construção do steel frame são produzidos no Brasil. Nós temos placas de vários fornecedores cimentícias, né, que eu não vou falar nomes, a estrutura metálica e a lã de PET. E mais uma pergunta na questão da maresia. Podemos fazer perto da maresia ou do mar, né? Ou precisamos ter um projeto mais distante? Não, então, a questão do aço, né? Quanto à corrosão, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive na Flórida, todas as casas lindas. Eu tive a oportunidade de passear por vários balneários que são uma quadra do mar, né? E casas todas em estrutura de steel frame interna, também tinha wood frame, né? Não tem problema. Tá? Isso também tem a comprovação, os laudos técnicos que demonstram. E o que está faltando para ser mais difundido esse tipo de construção? Então, eu sou engenheira civil há 27 anos, né? Quando eu estudei engenharia, eu estudei estrutura de ferro, o projeto de estrutura metálica, o projeto de estrutura de madeira e o projeto de estrutura de concreto convencional, né? Nós temos referências de quando nós estudávamos da Inglaterra, temos atualmente a China. A China é extremamente um consumidor altíssimo do Brasil de aço. A China é o que há de mais moderno, né? Toda em estrutura metálica. O custo do nosso aço era muito caro, né, para nós fazermos estruturas em aço. Com a industrialização, com a facilidade de automatização das indústrias em ter esse tipo de estrutura para residência, o custo começou a se comparar com os nossos custos no sistema construtivo. Não vou dizer que é mais em conta, mas tem uma qualidade melhor e está equiparado hoje com o nosso sistema construtivo de alvenaria convencional. E em Ribeirão Preto ou na nossa região já tem casos? Sim, tem casas em condomínios residenciais de 2 pavimentos de estrutura metálica, não só de steel frame. Tem muitas pessoas que estão usando hoje, vou dar um exemplo, está saindo mais em conta a estrutura metálica dos telhados, porque a nossa madeira hoje legalizada, né, e que se tem um controle maior, é muito mais cara, mesmo trazendo de um Pará, de um estado que é rico nesse tipo de estrutura, nós temos o aço sendo mais utilizado nas construções. Perfeito. Tá? E Mirela, para a pessoa que está se formando hoje e ela quer se especializar nessa área, qual dica você dá? O que ela deve procurar? Até se tem algum lugar assim específico? Você pode falar pra gente? Sim, eu vou até falar como se eu fosse estudante. Isso. Tá? Eu, infelizmente, durante a minha universidade, eu queria fazer estágios no exterior, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e não pude. Fiz esses estágios no Brasil, desde o meu 2º ano eu fiz estágio e fui fazer em obra, para aprender, e não era mandatório. Tá? Por mais que você tenha a disciplina de estrutura metálica que nós tivemos, né? É diferente você estar na obra, né? O dia a dia. Né? Então, eu dou a dica que vão procurar empresas que têm sistemas construtivos diferenciados do que tem nas universidades e que, se puderem fazer estágios que são remunerados no exterior, tem vários programas aí hoje em dia para estudantes universitários, até pós-graduados, para conhecimento
lá fora do que já existe e trazer a tecnologia para cá, né? Eu busquei isso agora, recentemente, para poder ter também mais domínio do que nós temos lá, né? Então, lá nós temos materiais mistos. Tá? Aqui nós temos um modelo de uma casa que está sendo feita, que logo, logo vai sair na mídia, muito interessante no material misto de steel frame, em 2 pavimentos, com a estrutura metálica também. E nós vamos falar depois, posteriormente, dessa residência em modelo. Mirela, quem quiser ver esse vídeo que você mencionou, você pode falar, estaria no seu Instagram, alguma coisa assim? Eu posso colocar, ele acho que é curto, acho que comporta, e também nós vamos fazer uma outra palestra que fizemos já, né, da empresa de steel frame, na associação também posso estar mostrando para vocês, tá? E onde que a pessoa pode te encontrar? Você quer dar o seu endereço? Você pode... Instagram, o Instagram, e-mail. Sim. O meu particular da minha empresa é Progetto, Progetto, em italiano, Mirela com 2 L's, tá? Eu posso colocar algumas informações do steel frame lá. Já tem algumas qualificações do sistema, né? Mas eu posso colocar mais alguma coisa lá para vocês essa semana. Quem tiver interesse no steel frame, a Mirela está prontamente disposta a ajudar a trazer essa tecnologia e deixar forte aqui no Brasil, né, Mirela? Sim. E vocês têm mais alguma pergunta? A gente está partindo para a finalização. Paulinho? Não, eu acho que da minha parte já está bem esclarecido. É muito interessante. Eu tenho mais uma pergunta. Eu não lembro em que episódio que a gente falou, não sei se você lembra, a gente falou de uma estrutura que era isopor e concreto armado. E aí o pessoal falou da resistência, que você podia até dar um tiro que não atravessava a parede. Numa comparação, qual seria a resistência, o quão sólido é essa estrutura? Eu sei que não vai cair a casa nem nada, mas fazendo uma comparação, por exemplo, com o isopor e concreto armado. Tá, então eu até vou fazer um comentário. Durante a pandemia, eu participei com o pessoal da associação em palestra que nós buscamos sistemas construtivos, né? E eu fui conhecer a residências de bloco de isopor, bloco de gesso, e participei das palestras, né, sobre mesa redonda, na apresentação da estrutura de concreto, né? Paredes de concreto, tá? A questão do isopor tem um isolamento acústico e um isolamento térmico também, né? Então também é um sistema que você pode usar no steel frame. Nesse curso eu até tenho fotos, pena que eu não pude fazer visual aqui, mas eu tenho fotos do uso do isopor, uma das camadas. Sim, pode ser usado também. E são placas de vários tamanhos também que você coloca. Inclusive eu fiz o assentamento numa placa de isopor no treinamento. Legal. Muito bom. Então, Mirela, muito obrigada por vir esclarecer as nossas dúvidas. Quem tiver mais dúvida, procure a Mirela. Ela é nossa associada também, então ela também sempre está lá na associação, no grupo das mulheres. Nossa, tá difícil. Tô difícil hoje. E obrigada por vir e por esclarecer pra gente. E vocês querem completar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Obrigadão, Mirela. Obrigado, Paulinho, pela presença. De nada. Obrigada. Este é o Painelcast, o podcast da IARP. Você pode nos ver e nos ouvir no Spotify, YouTube e só nos ouvir nos outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Os links estão no @IARP e no @Painelcast. Aproveite para avaliar, acionar o sininho, seguir, favoritar, depende de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse profissional de engenharia, arquitetura e agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais, no @Painelcast e no @IARP e compartilhe o episódio. Conte pra gente o que você achou. Até mais!